Muito bom dia a todas e a todos. Vamos dar início ao nosso seminário de pesquisa, o Estado da Democracia, Geopolítica, Instituições e Classes Sociais. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas à nossa Faculdade de Direito da USP, que tem então a alegria de receber nesse seminário pesquisadores muito qualificados. Esse é um seminário de pesquisa e de pesquisadores sobre um debate que está em andamento, coordenado pelo professor Murilo Gaspardo, da Unesp, organizado pelos grupos de pesquisa Globalização, Direitos Humanos e Democracia, da Unesp, coordenado e liderado pelo professor Murilo, e pelo grupo de pesquisa Estado, Direito e Políticas Públicas, aqui da Faculdade de Direito, coordenado por mim. O tema não podia ser mais oportuno: a democracia e suas relações com a geopolítica e as instituições, as classes sociais, contemplando então as mudanças no mundo do trabalho, as mudanças geopolíticas com a recente eleição do presidente Trump nos Estados Unidos, a emergência da China, os conflitos que daí emergem, e a questão das instituições, que é um trabalho que a gente vem desenvolvendo há muito tempo aqui, e tem, acho que é um campo de muitas perspectivas. É um campo que explica, as instituições é um campo que explica muita coisa do que se passa. Eu tenho certeza que será uma manhã extremamente profícua, extremamente produtiva. Dou as boas-vindas e passo imediatamente a palavra ao nosso coordenador, o professor Murilo Gaspardo. Bom dia a todas e todos. É uma alegria poder partilhar desta manhã com todos vocês. Eu quero inicialmente explicar um pouco como é que vai ser a dinâmica desse longo dia de trabalho e também contextualizar a realização deste seminário. E nesse esforço de contextualização, eu vou em seguida apresentar um pouco do resultado deste projeto, dos projetos de pesquisa no âmbito dos quais esse seminário acontece. São 39 slides, mas fiquem tranquilos que eu vou cumprir meu tempo acho que eu tenho um pouquinho mais de 20 minutos, porque tem a apresentação, para que todos possam ter espaço para discussão. E dentro dessa dinâmica, eu ressalto que esse seminário acontece inicialmente apresentando a síntese dos resultados de dois projetos, respectivamente financiados pela FAPESP e pelo CNPq, dois projetos irmãos: o Crise da Democracia e Arranjos Jurídicos Institucionais, uma análise a partir das relações entre a política e o direito, e o Crise da Democracia Brasileira pós-2013, mapeamento conceitual e empírico a partir das conexões entre o direito e a política. Nesse sentido, eu quero agradecer às agências de fomento que nos financiam, às universidades que sustentam o nosso trabalho e dão suporte para a pesquisa, e todos os parceiros deste evento: a Fundação Fernando Henrique Cardoso, o Observatório USP das Instituições Brasileiras, o CENEDIC, Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania, o SEDEC e a Fundação Arcadas. Nós temos aqui a nossa equipe de pesquisadores, com colegas da USP de São Paulo e de Ribeirão Preto, da Unesp, da Unifesp, da EAT, USP Leste, da UFABC, e também um grupo de bolsistas de iniciação científica e treinamento técnico que compõem o nosso projeto. Tem alguns números apenas para destacar. Nós nos preocupamos bastante com a formação de novos pesquisadores e fizemos um exercício de publicação de resultados parciais. E, como sempre diz o professor Daniel, estudos mais verticalizados sobre alguns temas, e ao mesmo tempo nós vamos consolidar os resultados do nosso projeto em 3 livros. Um livro de minha autoria, com um quadro geral e mais conceitual, o Crise da Democracia, uma análise a partir das relações entre o direito e a política, reproduzindo o nome do projeto. Outro livro organizado com vários autores, que vai tratar das dimensões explicativas da crise, e outro com um estudo comparativo, Rise of Democracy, Beyond Malaise and Autocratization, a Brazilian Comparative Approach.
Estamos produzindo ainda uma série de dados demográficos, econômicos, de resultados eleitorais e a organização da produção bibliográfica, que a gente chama de Biblioteca da Crise, para facilitar a continuidade das pesquisas pelos nossos grupos, nossos estudantes de graduação e de pós-graduação, e também de outros pesquisadores que tenham interesse. Além do glossário da crise, são tantos termos usados, e de um estudo bibliométrico, e um podcast que está para ser feito na sequência da conclusão do projeto. Antes de seguir com a minha apresentação, eu queria destacar a dinâmica do encontro. Após essa abertura, nós teremos a nossa conferência com o professor Staffan Lindberg, que é diretor do Varieties of Democracy Institute, o famoso VIDEM, lá da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, tendo como debatedores os professores Cícero Araújo e Daniel Campos de Carvalho. Depois nós teremos nosso primeiro painel, Crise da Democracia, Mudanças Geopolíticas, Conflituosidade Social e Transformações Tecnológicas, que será mediado pelo professor Emiliano Brunet, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e terá como painelistas o Bernardo Recupero, a Esther Rizzi, o Sérgio, ambos da USP, e o Sérgio Fausto, diretor executivo da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Um intervalo para o almoço, 12h30, e depois um segundo painel, Crise da Democracia entre o Direito e a Política, mediado pelo professor José Duarte Neto, colega no Departamento de Direito Público da Unesp, e tendo como painelistas o Emílio Meyer, da UFMG, o Fábio Sá Silva, da Universidade de Oklahoma, e líder do projeto Legalismo Autocrático, no âmbito da Law and Society Association, e o Marcos André Mello, da Universidade Federal de Pernambuco. Um breve intervalo, e vamos ao nosso terceiro e último painel, Classes Sociais, Crise do Neoliberalismo e Crise da Democracia, mediado pela professora Cibele Rizek, da USP, com a participação dos professores André Singer, da USP, e Rui Braga, da USP, mas falando diretamente da África do Sul, onde ele está no período sabático. E concluiremos a nossa atividade com um painel sobre as perspectivas, em que todos teremos a oportunidade de reagir às demais falas, com a expectativa de que encerraremos nossos longos trabalhos às 18h30. E para viabilizar essa dinâmica, cada painelista terá 20 minutos para a sua apresentação. O Rafael vai controlar o tempo e indicar quando faltar 5 minutos, 1 minuto e quando terminar. E peço desculpas à audiência presente, mas também para viabilizar esse longo trabalho e a possibilidade de reunir grandes especialistas em um único dia, das áreas do direito, da ciência política, da filosofia, da sociologia, da economia, nós não teremos perguntas feitas oralmente, mas nós estamos distribuindo uma papeleta em que cada um que quiser fazer alguma pergunta vai colocar seu nome, a instituição, em até 4 linhas formular a pergunta, e quem estiver presidindo a mesa terá a tarefa de selecionar 3 perguntas por painel para serem respondidas no momento, e depois nós podemos ver a possibilidade de responder de forma online as que infelizmente não forem contempladas. O seminário está sendo gravado e esse vídeo será disponibilizado para todas as instituições parceiras publicarem em seus canais de YouTube, sites e redes sociais. Então, dando sequência à minha apresentação, de modo muito telegráfico e panorâmico daquilo que fizemos, então nós partimos de um contexto, né? Então, por que pesquisar sobre a crise da democracia? Quais são os fatores que nos motivaram nesta tarefa, né? Então, nós temos um contexto que parte de alguns grandes episódios que vão dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, como quando alguns autores apontam que há uma quebra de tendência na ordem geopolítica global, até as atuais guerras, né, que nós enfrentamos, passando pelas crise de 2008, pandemia e etc. Um segundo elemento fático, né, contextual, é a ascensão de líderes e movimentos autoritários e populistas de extrema-direita ao longo do mundo, além de episódios como o Brexit e os resultados das eleições do Parlamento Europeu, que se passa na Alemanha, no Chile, na Espanha e em tantos outros lugares. Nós temos ainda um cenário que alguns chamam de policrises, né, climática, sanitária, econômica, ideológica e assim por diante.
E do ponto de vista da pesquisa, né, nós temos o apontamento de retrocessos democráticos por vários índices sobre o estado da democracia, como o do Videm, mas não só, também da Freedom House, do The Economist e tantos outros. E também como se verifica quando se vê a plataforma Scopus de indexação, um grande aumento da produção bibliográfica sobre crise, autocratização e outros fenômenos. Depois, nós partimos de alguns pressupostos e distinções. Primeiro, qual o contexto, qual o conceito de democracia, porque a depender do conceito empregado, o que a gente chama da lente analítica utilizada, o resultado da análise vai ser diferente. E nós partimos, mas nos limitamos ao conceito liberal representativo de democracia, inspirado na poliarquia do Robert Darwin nas suas derivações. Depois desse ponto eu quero destacar e grifar, e não é fácil fazer isso. Eu apresento aqui o quadro, mas não estou convencido que fizemos isso de forma adequada ainda. É diferenciar três coisas que estão ali conectadas, mas que não podem se confundir. Né? O que seriam os sintomas. Né? Em princípio, nós tratamos a ascensão desses líderes e movimentos populistas mais como sintoma do que como causa de um fenômeno mais profundo. Né? Assim como o tal mal-estar. O que seria o fenômeno em si e quais são as suas causas e explicações. Né? Na sequência, as nossas perguntas. Né? A democracia está em crise, isso vai remeter à discussão do que é a crise, afinal. Né? Se sim, o que explica isso? O que há de global e o que há específico no Brasil? E aquilo que nos é próprio da área do direito, qual que é o papel do direito nisso? Qual que é o papel dos arranjos jurídico-institucionais? Nós empregamos três abordagens metodológicas, né? O mapeamento conceitual, o mapeamento de arranjos jurisdicionais, que a professora Maria Paula vai abordar, e o estudo exploratório comparativo de casos, a partir de três casos: o Chile, os Estados Unidos e o Reino Unido. Né? Numa estratégia de comparação tanto por semelhança como contraste, e entendemos ser importante a comparação por contraste também, o caso do Reino Unido é o principal nesse sentido, para que se aferisse a possibilidade de haver, de fato, padrões globais. Depois, dentro do mapeamento conceitual, e aqui não vou me estender demais em alguns pontos, porque os autores desses conceitos estão presentes aqui, sobretudo, mas eu inicio com uma distinção, assim, que nós chamamos de normalidade democrática. Porque a gente começa a tratar como crise da democracia, como anomalia, fenômenos que são ordinários da vida de qualquer democracia, como o impeachment, como a queda de um governo no parlamentarismo, as turbulências em geral e mesmo os problemas de qualidade da democracia. No outro extremo, temos o que nós chamamos de limites intrínsecos à democracia. Seja o próprio regime baseado na igualdade política inserido no sistema capitalista, ou a dificuldade de se agregar majoritariamente preferências ou se deliberar, né, no sentido do Habermasiano, em uma sociedade cada vez mais complexa. Mas isso são limites intrínsecos, então nós não tratamos como anomalia. Né? As questões que pretendemos aferir, se algo de novo mesmo acontecendo, caminham em torno de haver ou não processos de autocratização e de uma crise, haver ou não uma crise da democracia. E aqui eu ressalto um ponto, uma interrogação que ainda não respondemos e fica aberto para os nossos convidados aqui responderem também. É um grande privilégio poder compartilhar um pouco disso com grandes especialistas e ouvir as suas abordagens. É que esses quatro fenômenos, eles podem ou não, né, se apresentar como diferentes níveis ou camadas de processos complexos que podem ser simultâneos e não excludentes. Essa é uma pergunta que já deixo. Depois, na abordagem jurídica, né, nós temos os conceitos de constitucionalismo abusivo, erosão constitucional, legalismo autocrático, infralegalismo autocrático, e depois uma nova onda de estudos em torno da resiliência das democracias. Né? A ideia de utânio, a ideia de resiliência institucional ou constitucional. Né? Então, para já citar o professor Marcos André, né? Então não discutir só porque as democracias morrem, mas também porque elas não morreram. Então essa é uma outra abordagem. Mas há um outro olhar, né? Menos institucionalista e talvez mais estrutural ou materialista, que é a abordagem
que o Cícero, o André, o Bernardo e outros têm feito, por exemplo, nas discussões em torno de pós-democracia, do Kraut, de governar o vazio do Meyer, ou do liberalismo autoritário do Wilkinson, mas que vem lá do Heller, também no texto original dos anos 30. Abordagens que vão ver no populismo autoritário não uma oposição ao liberalismo em si, mas sim uma inflexão do que eles chamam de liberalismo autoritário. Depois trabalhamos o conceito de crise, né, partindo da história dos conceitos do Koselleck e também do clássico citado por todo mundo do interregno do Gramsci. E aqui o único ponto que eu coloco em negrito é quando a crise começou, se é que ela começou. Porque ainda que o conceito de crise implique a possibilidade de ela não ter fim, ou de não sabermos quando seu fim ocorrerá, para que faça sentido estudar o fenômeno, é preciso delimitar pelo menos o seu início, né? Foi nos anos 70, foi em 2008, foi em 2013, ou ela não começou, nós não estamos em crise, ou é uma crise permanente, como alguns preferem dizer, e eu acho que esse é um conceito possível, mas que não nos ajuda em nada a compreender aquilo que possa ser específico do nosso tempo. E aqui eu faço uma pausa para destacar a nossa perspectiva de um conceito entre o direito e a política, um conceito institucional daquilo que nós estamos tratando como a crise da democracia, né? Seria a incongruência dos arranjos jurídico-institucionais que estruturam as democracias liberal representativas com as transformações econômicas, políticas, socioculturais e tecnológicas em curso, de tal forma que se tornam cada vez menos capazes de cumprir suas funções de mediação inclusiva e pacífica dos conflitos sociais e de gerar legitimidade para a ação estatal, sem que existam alternativas a esses modelos, né? Então, por isso, a caracterização da crise. E, para isso, a ideia de que os partidos políticos são a instituição central que representam esse quadro, que é o assunto do próximo projeto a ser iniciado em março do ano que vem. Então, uma abordagem exclusiva sobre os partidos. E eu faço esse destaque aqui porque eu acho que nós temos muito estudo no Brasil sobre o sistema eleitoral, se tem mais ou menos partidos, né, o sistema partidário visto enquanto quantidade, enquanto tendências ideológicas, mas não sobre a estrutura em si dos partidos como aquela instituição central da mediação política nas democracias. Aqui, como é tema conhecido de todos, eu não vou destacar cada um, mas nós apresentamos 6 dimensões explicativas que aparecem na literatura, né? Desde da socioeconômica, do crescimento da desigualdade, desemprego, inflação, essa ideia de um ressentimento e revolta, os debates em torno do neoliberalismo e do desmonte do Estado social. Depois, a dimensão global, né, os desafios impostos pela globalização e pela interdependência, uma retroalimentação entre os impasses na governança global e a ascensão de líderes populistas e nacionalistas e assim por diante, dentre a reconfiguração geopolítica global e outros fatores. Depois a dinâmica, a dimensão sociocultural, né, que é aqueles conflitos que são chamados de pós-materiais ou sobre valores, a oposição entre os cidadãos do mundo, né, as elites culturais e o restante da população, a ascensão de movimentos conservadores, seja em função de questões migratórias, como sobretudo na Europa, ou da questão religiosa no Brasil, como resposta ou de forma autônoma ao avanço dos movimentos por reconhecimento, e também essa nova literatura sobre a denominada armadilha da identidade, como nos escritos do Yashamon, que tem sido bastante popularizados. Depois a dimensão tecnológica, né, com as big techs, todo esse debate em torno de discurso do ódio, mesmo da mudança de padrões de sociabilidade. A dimensão política, desde as escolhas estratégicas dos atores políticos, que elas importam, até uma ausência de alternativas programáticas entre os diferentes partidos. E o estudo caso do Reino Unido é muito revelador desse aspecto, sobretudo quando a gente pensa na dimensão de política econômica. Enfim, a questão dos arranjos institucionais, que a gente trabalha a partir de 3 pilares, né? O acesso ao poder, as relações executivo-legislativo e o Estado de Direito e o poder judiciário. Então, cada uma dessas dimensões é aprofundada nos capítulos do livro que aqui fiz
referência. E, pasme, já estou no slide número 32 dos 39. Cumpri a promessa que o Duarte imaginava que eu não conseguisse. Mas, obviamente, sem aprofundar nada, de forma muito telegráfica, apenas para traçar o quadro com o qual nós trabalhamos. E aqui, deixo algumas questões a propósito dessas dimensões. E estou dialogando, Sérgio, com uma provocação que você fez em uma das nossas reuniões preparatórias, que seriam os méritos e os limites das explicações multidimensionais. Faz sentido explicar o fenômeno a partir de múltiplas dimensões? Ou faz sentido reduzir a uma dimensão só? Alguma dessas dimensões ela é dominante? Como elas se articulam, se reforçam? E se há um eixo transversal, qual seria? Agora no Brasil, não vou abordar os outros 3 casos, porque eu tenho apenas 1 minuto e 10 segundos, além de um acréscimo aqui por estar na abertura. O Brasil, eu organizo, e na verdade eu vi essa organização primeiramente no livro Os Limites da Democracia, do Marcos Nobre, em três vertentes. As várias variações em torno do presidencialismo de coalizão, do Sérgio Abranches, a Angelina Figueiredo, do Marcos André e do Carlos Pereira, não são perspectivas em que lidam com essa dimensão, mas que são diferentes. O lulismo, e a discussão em torno de neoliberalismo, classes sociais, que o André Singil propõe, e o PMDBismo, como uma hipótese intermediária, que o Marcos Nobre apresenta, e ele esteve no primeiro seminário que nós fizemos, em que ele faz uma crítica ao excesso de institucionalismo das discussões a partir do presidencialismo de coalizão e a falta de análise institucional nas discussões a partir do lulismo. Ele trata disso explicitamente e ele se coloca como algo que seria o mais completo, por considerar as duas vertentes. Depois temos as análises jurídicas, em torno do infralegalismo autoritário, que está aqui o Fábio, que deve discuti-la também, ele tem trabalhado essa temática, e da erosão constitucional, o Emílio Meyer desenvolve essa abordagem, está aqui conosco também. E a nossa proposta de trabalhar com a coexistência desses 4 fenômenos. Para não ficar absolutamente em cima do muro, a conclusão parcial é que o Brasil viveria simultaneamente 3 fenômenos. Então disse que não vou ficar em cima do muro, mas estou ficando também. Há uma combinação no Brasil da autocratização contemporânea, a erosão por dentro do regime, com uma tentativa de golpe de Estado, que está mais explícita a cada nova publicação de relatório da Polícia Federal ou dos jornais, com o liberalismo autoritário e com crise estrutural da democracia como parte desse fenômeno global. A nossa conclusão sobre as instituições é que elas foram apenas parcialmente resilientes. As respostas, ainda que quando comparadas com os Estados Unidos são tidas como muito mais positivas, elas foram tardias e insuficientes, sobretudo em função da inércia do legislativo. E houve, na nossa análise, um real desequilíbrio da competição política. E se a competição política, mesmo nos conceitos mínimos de democracia, o pressuposto básico, se ela é desequilibrada, e nos parece que houve um desequilíbrio, claro, com vários mecanismos sendo mobilizados, com abuso de poder político, abuso de poder econômico, e nós contamos demais com a sorte, eu concluo que elas foram apenas parcialmente resilientes, além das violações às garantias liberais. Depois nós temos o tema do professor Duarte, que é o dilema do judiciário, que atua na defesa da democracia, mas tem seus limites. Eu concordo com os estudos que outros aqui presentes desenvolveram, que o judiciário é a barreira mais eficiente, a última que resta de resistência, mas eu entendo que não é necessariamente a melhor. E ele se coloca diante de um dilema, de controlar versus a liberdade de expressão. E se para salvar a democracia é possível atropelar o devido processo legal, manter um processo subsidiando durante anos e assim por diante, e quais serão os efeitos colaterais disso. Concluindo, as especificidades do caso brasileiro, desde as mais estruturais, como e algo que a Maria Paula trabalha, e o professor Tojal e outros na teoria do Estado brasileiro, que é a maneira peculiar como o liberalismo foi incorporado ou não incorporado na construção do Estado brasileiro. O nosso processo de modernização,
e a peculiaridade da nossa própria estrutura de classes sociais, que é a agenda que o pessoal do SEDEC e do CENEDIC tem trabalhado, por exemplo. E algumas questões, né, que aparecem, por exemplo, nos textos do Emílio, né, pós-redemocratização, né, como a persistência dos níveis de desigualdade, as zonas de autoritarismo, a relação civil-militar, o papel do judiciário com a Lava Jato, o crime organizado se infiltrando na política. E finalizo, né, com algumas perspectivas, né, entendendo que, apesar do U-turn que nós tivemos no Brasil, persistem os riscos de autocratização, ou de termos um bell turn em breve, e que assim não seja, né, que assim não aconteça, e a crise. E aí um aspecto um pouco controverso, né, das recentes reformas institucionais no orçamento, no financiamento eleitoral, etc. E aí estou defendendo uma hipótese, um trabalho ainda em desenvolvimento, que nós temos um sistema partidário menor, mas pior. Essas reformas talvez chegaram tarde demais, né? Nós temos um centrão fortalecido e, por consequência, embora isso permita minimizar os riscos de uma derrocada da democracia, nós temos um reforço com uma forma muito peculiar no Brasil do liberalismo autoritário por se travar qualquer possibilidade de mudança na estrutura de poder e de desigualdade da sociedade brasileira. Então, de forma muito telegráfica e excedendo apenas 4 minutos, esse é um pouco do panorama com o qual nós trabalhamos, e fica aí o convite para que possamos aprofundar esse debate. Muito obrigado. Eu primeiro queria cumprimentar o Murilo. Eu acho uma proeza ele conseguir, e acho que a grande qualidade desse trabalho é sistematizar essa análise multifatorial, pela qual eu tenho grande simpatia e tenho dialogado. Eu acho que a gente carece desse tipo de ousadia. E o que eu vou apresentar num tempo menor é o trabalho, mapeamento de arranjos jurídico-institucionais. Eu combinei com o Murilo que faria isso em 10 minutos. Esse é um trabalho já publicado em coautoria, que faz parte de um esforço de método para evitar, de uma certa maneira, ele faz o contraponto entre o que seria uma espécie de ensaísmo, um ensaísmo desenfreado que comporia ilimitadas variáveis, e a necessidade de conferir um certo lastro organizado para privilegiar aquilo que é da nossa própria formação, o direito. Isso não se deve a uma escolha de divisão territorial do direito, mas ao contrário, há um interesse em valorizar aquilo que é específico do direito. Quanto o direito provê formato institucional, decisões institucionais, quanto ele responde por vários desses fatores. A proposta a elaboração desse método faz parte, ela está publicada, já é uma das partes do projeto, está publicado num artigo com esse nome, Mapeamento de Arranjos Jurídicos Institucionais, em coautoria na revista Estudos Institucionais. Eu não vou detalhar, nem vai haver tempo, mas tem todo um lastro, tem uma história do trabalho de pesquisa que eu faço na abordagem de Direito e Políticas Públicas, e que o Murilo faz também na trajetória dele, e que está em especial no livro Globalização, Democracia Financeira Global, que foi a tese de docência. Então tinha um trabalho afim, e nós reunimos e fizemos isso, e eu vou focar na última seção do artigo, que ele então tem toda uma recuperação dessa proposta, dos trabalhos que nós já fizemos, e desemboca no roteiro propriamente dito, que é isso que está descrito no artigo 4º. Tem uma coisa importante, é que o mapeamento é um trabalho que está sendo, o Murilo já passou por ele, ele tem várias dimensões e tem muita gente trabalhando sobre várias denominações. Então se fala em mapeamento conceitual, se fala em mapeamento legislativo, para você fazer um determinado recorte legislativo, se fala em mapeamento das alternativas, que é esse trabalho que foi feito, acho que brilhantemente no livro sobre a democracia financeira global, e finalmente os arranjos jurídicos institucionais, que são uma categoria, não vou trabalhá-la aqui, ela está detalhada
no artigo. Eu venho trabalhando com ela e vários pesquisadores que estão aqui, a Isabela, a Gabriela Salles, e alguns que estão produzindo, seus pesquisadores que estão produzindo, o Daniel em alguma medida, estão trabalhando sobre temas específicos a partir do recorte do arranjo jurídico institucional, o que nos permite um diálogo multidisciplinar, mas sem a gente usar, sem critério, categorias, por exemplo, da sociologia ou da ciência política. A gente estabeleceu um repertório de categorias jurídicas e de fenômenos jurídicos que têm poder explicativo. E essa série de trabalhos demonstra que isso é possível. Então, a gente se irmana nesse trabalho de mapeamento com outros trabalhos que são chamados de cartografias, inventários, radiografias, etc. Eles têm, então, os expedientes de mapeamento, eles se valem de três coisas. O primeiro, Ah, sim, deixa eu ver. Eu não me lembrei de... O primeiro é um trabalho básico de coleta e organização de informações, mas que ali a gente está entre o costume do jurista de fazer um trabalho estritamente formal de descrição de legislação e o trabalho daquele alheio do externo, a área do direito, que às vezes compila, reúne fenômenos diferentes sem definir o recorte, e o elemento jurídico define esses recortes. Estou bastante convencida disso. O segundo é reconhecer fenômenos abrangentes e buscar os delineamentos dos elementos jurídicos oficiais, normas, decisões judiciais, que são explicativos e que são definidores de determinados contornos. E isso tudo resulta numa ordenação prévia em relação ao objeto. Bom, o roteiro tem 7 componentes. Eu vou passar rapidamente como uma espécie de convite à leitura do artigo e dessa última parte. A primeira é uma definição criteriosa da periodização. Isso é trabalho tributário de todo o uso que nós fizemos, os pesquisadores da abordagem de direito e políticas públicas, do neo-institucionalismo histórico. Então, uma periodização bem feita, com a definição das conjunturas críticas e a identificação dos eventos ou atos jurídicos relevantes, ela, por si, ela já dá uma explicação. Por exemplo, quando o Murilo procura definir de que crise nós estamos falando, isso foi um debate que nós tivemos, nós estamos falando da crise que começa em 2013 no Brasil, em 2008, ou em 93 no nosso primeiro impeachment no Brasil, qual é o recorte? E isso muda completamente as variáveis que estão sendo consideradas, isso muda completamente a explicação. Então isso, a partir daí, se selecionam e definem os arranjos jurídicos. É o que permite que você faça essa análise multifatorial, mas focando em determinados eventos e com determinados contornos que foram previamente estabelecidos. A partir daí se faz a documentação jurídica, então não é a mera descrição, ela não é o ponto de apoio, ela é o que vem depois. Ao mesmo tempo, a identificação do contexto e dos atores políticos, de maneira mais precisa e mais, por exemplo, quando a gente vai analisar os tribunais, afinal, quais estão pesando, quais votos, quais decisões, ou de que decisões nós estamos tratando, isso dá uma objetividade maior, isso dá uma qualidade referencial importante. Com isso, passamos então à parte analítica, em três passos. A análise das motivações e dos efeitos, tanto dos efeitos esperados como dos efeitos obtidos, quer dizer, o que foi intencional e que gama de efeitos está se apresentando. Depois, a análise das instituições em movimento, quer dizer, dentro daquilo que era esperado, daquilo que é descrito no comportamento institucional, qual foi o movimento efetivamente realizado, e a análise combinada dos tópicos anteriores, que vai levar, inclusive, à análise prescritiva, inclusive vai nos instrumentalizar para a prospecção e para a normatização, para as propostas normativas. E, por fim, esse é o penúltimo slide, a fundamentação. Qual é a razão, o que fundamenta esse método? Então, parte-se dessa documentação do arranjo jurídico institucional. Repito que no artigo tem uma descrição alentada sobre o que é arranjo jurídico institucional. O que é arranjo? Quer dizer, arranjo é um nome que comporta uma certa flexibilidade, de uma variação de formas que
a gente não perde ao tratar do arranjo. Qual é o componente jurídico? Ele tem várias variáveis. E o que nós estamos nos referindo quando dizemos institucional? Basicamente, nós estamos nos referindo ao aspecto político, ao aspecto da chegada e do exercício do poder moderado ou conformado por regras jurídicas que em si implicam a cristalização via poder de determinadas escolhas. Então, feita a descrição do arranjo, a documentação do arranjo, segue-se uma depuração ou esquematização explicativa, que é o que permite você filtrar, então, certas explicações a partir de um arranjo que já foi esquematizado, levando em conta a evolução temporal, a tensão entre as linhas de força política, para uma compreensão mais aprofundada. Quando a gente fala nas instituições em movimento, nós estamos admitindo a ideia de uma etapa prescritiva. E isso é uma fonte de tensão no diálogo interdisciplinar entre o direito e a política. O direito é muito mais afeito e aberto ao trabalho prospectivo, mas isso é feito, em geral, sem método e sem critério. O que a gente está procurando é ter método, ter critério e, principalmente, o que vem agora é trabalhar dentro de uma série histórica, dentro de um contexto comparativo e evolutivo. E aí isso vai dar também a validade metodológica desse trabalho. Então esse é o que está no penúltimo tópico, viabiliza análises que, além do seu valor explicativo próprio, também possam ser úteis em estudos comparativos. Começa a poder comparar áreas diferentes. A gente tem o exemplo que eu gosto de citar, do trabalho da Gabriela Campos Salles, Estado Social e Federação no Brasil, que faz a comparação entre os três grandes sistemas estruturantes: saúde, assistência social e educação. Ora, como comparar coisas tão diversas? Existe uma estrutura metodológica por trás disso, que é exatamente a comparação dos arranjos jurídico-institucionais e a sua evolução ao longo do tempo. Por fim, isso contribui. Então, esse é um instrumental analítico voltado para a pesquisa empírica não quantitativa. Os juristas têm alguns, especialmente na área dos estudos judiciais e da jurimetria, que estão se dedicando a estudos quantitativos. Mas fora desse campo, eu vejo muito artificialismo, o risco de um grande artificialismo nos estudos quantitativos que não tem, que mensuram fenômenos que não são bem expressos em termos quantitativos. Por exemplo, a questão da contabilidade de disposições normativas. Então aqui eu acho que a gente tem uma boa base para estudos empíricos não quantitativos. E por fim, a ideia é contribuir para a produção de conhecimento escalável. No caso do direito, a gente tem ilhas de estudos, e a ideia é tentar transformar isso, criar com essa base metodológica uma estrutura de diálogo que permita avançar em estudos de mais fôlego. Aqui a referência é o trabalho que foi feito pela Elinor Ostrom em relação aos comuns, em que ela se utiliza de uma vasta base de pesquisa e trabalha no refinamento do instrumental metodológico que permitiria colocar essa vasta base de dados coletados em uma estrutura de maior escala e que contemple vários pesquisadores de várias áreas. Essa é a nossa proposta. Por fim, com questões críticas, isso valoriza o nível meso de análise. Então, nem as análises estruturais, ela mais é afeita, obviamente, às análises institucionais, mas eu acho que ela traz com a leitura institucional insumos, informações importantes para a leitura, até mesmo a leitura estrutural. Então, para explorar, falo de uma noção, um debate que nós tivemos aqui, é essa noção da crise da democracia, porque sob esse grande guarda-chuva da crise da democracia, você tem exemplos e eventos e fenômenos que militam no sentido contrário. E eu trago só um exemplo, que é o da Lei de Cotas no Brasil. A Lei de Cotas de 2012, que faz um movimento social fundamental, muito importante, que rebate a ideia do identitarismo no vazio, como se fosse o identitarismo só para proclamação de valores, e ela opera uma integração, ou abre a possibilidade de integração de um contingente de estudantes negros e negras que estavam alijados desse mundo,
leva essa ideia para os concursos públicos, enfim, essa ideia se espalha e ela vai afetar o aspecto material da democracia de uma maneira importante que a gente não é capaz de mensurar. Só para terminar com um exemplo, uma possibilidade que esse instrumental nos dá. Era isso, obrigada pela atenção, ansiosa para ouvir o debate mais para frente. Muito obrigado, Maria Paula. Nós passaremos diretamente agora à conferência do professor Staffan Lindberg. Seja muito bem-vindo, por favor, tome seu lugar à mesa. E a conferência será feita, como já alertado, em inglês, mas depois todas as reações serão em português e ele está contando com o suporte aqui dos nossos tradutores para que possamos compreender. Como eu já disse no começo, estamos passando, quem ainda não pegou e tiver interesse, tem uma papeleta para que faça as perguntas por escrito. E eu gostaria também o professor Staffan vai falar por cerca de 50 minutos, e depois nós teremos os comentários do professor Cícero Araújo, da Universidade de São Paulo, que convido também para vir para a mesa, e o professor Daniel Carvalho, da Universidade Federal de São Paulo. A minha missão aqui era apenas convidá-los para compor a mesa e fazer as anotações. Por conta disso, eu trouxe até 2 cadernos para garantir que não faltem páginas.